vamos falar sobre escuta e documentação pedagógica. Você já se perguntou sobre qual a relação entre esses dois elementos? Bom, se situarmos a escuta como matéria-prima da pedagogia das infâncias, como cerne e sustentáculo das pedagogias participativas, nós perceberemos que a escuta é essencial para melhor compreendermos quem são os bebês e as crianças pequenas, e suas formas de pensar, fazer, perguntar, teorizar, desejar, enfim, de se relacionar com o mundo. E é sempre bom lembrar que quando nós falamos da escuta, para a pedagogia da escuta, nós estamos nos referindo para além do nosso sentido auditivo, ou seja, não é só a orelha que ouve, mas estamos falando de um olhar que recupera, como nos dizia o Tonucci, todas as linguagens, tanto da palavra como da não palavra. E para que possamos escutar as 100, as 1000 linguagens das crianças, os seus códigos e símbolos, é preciso que nós também, por sua vez, tenhamos os nossos 100 ouvidos, os nossos 1000 ouvidos aguçados. Pois se não aprendermos a escutar os bebês e as crianças pequenas, será muito difícil, se não impossível, estarmos com eles. E também compreendermos o significado da docência na educação infantil. E aqui existe uma peça-chave. Note que eu falei que é preciso aprendermos a escutar, pois a escuta não é algo que é inato, nós precisamos aprender a escutar, a realizar a aprendizagem profissional da escuta. Porque a escuta ela precisa ser aprendida, refletida, estudada, debatida e principalmente vivenciada. E para isso existe algo que pode nos ajudar, que é uma gramática da escuta, ou seja, um conjunto de saberes tidos como indispensáveis sobre a escuta na educação infantil. Bom, e essa escuta, que é o cerne sustentáculo das pedagogias participativas, ela é indissociável e essencial para a qualificação das ações cotidianas na educação infantil. E o cotidiano é a morada da documentação pedagógica, é onde ela deve habitar. Uma documentação que nasce da escuta atenta e sensível do cotidiano e dos seus protagonistas, ela torna esse cotidiano visível. E ao tornar ele visível, torna também passível de ser refletido e transformado. Porque tanto a escuta como a documentação pedagógica não visam a mera constatação, e sim a transformação. Mas para termos elementos que nos auxiliem nos processos de transformação do cotidiano, é preciso que a documentação nasça de uma escuta autêntica e legítima, e que não esteja apenas preocupada em produzir um compilado de informações e registros, e sim que ela esteja comprometida com a construção de saberes e conhecimentos, tanto sobre o cotidiano, como sobre os adultos, bebês e crianças pequenas, construindo assim conhecimentos praxeológicos. E para isso é necessário que a escuta seja tornada visível por meio da documentação pedagógica. Ao documentarmos, nós tornamos a escuta visível, palpável, concreta. Possibilitamos a produção de rastros documentais que dão testemunho da vida cotidiana dos bebês e crianças pequenas que frequentam a educação infantil. É preciso, então, criar um cotidiano testemunhal, ou seja, que dê testemunho da vida e das descobertas dos bebês e das crianças por meio da documentação dessa vida cotidiana. Da perspectiva da pedagogia da escuta, Malaguzzi ele defende que tão importante quanto observar, registrar, investigar os processos de construção de conhecimentos dos bebês e das crianças, é fundamental sabermos narrar essa escuta. Malaguzzi, ele dizia ainda que os meninos e as meninas esperam ser vistos. Ele dizia que sem teatro ou plateia, as criaturas se tornam invisíveis e inexistentes. Malaguzzi, para se referir ainda à importância do ato da documentação pedagógica, ele provocava os profissionais das escolas infantis de Reggio Emília, dizendo que o que não se vê não existe. Que uma escola que não documenta, na realidade, perde o seu tempo. Isso porque as histórias não vistas, não escutadas e documentadas dos bebês e das crianças também deixam de existir, porque caem no esquecimento, elas não são refletidas nem celebradas, e por isso mesmo nós podemos dizer que elas ficam invisíveis.
Nesse sentido, tornar a escuta visível através da documentação pedagógica é entendido como parte vital do processo que visa situar os bebês e as crianças pequenas como protagonistas. Cabe aos profissionais que atuam na educação infantil se constituírem como narradores, buscando trazer à luz as múltiplas histórias escondidas no cotidiano. Tirar essas histórias, essas múltiplas histórias da sombra, significa se assombrar, se maravilhar e dar visibilidade às múltiplas histórias, potencialidades e saberes infantis. Existem muitas possibilidades de escuta de bebês e crianças pequenas e escuta do cotidiano, porque falar de escuta para a pedagogia da escuta é falar de uma escuta que também vai além das crianças, né? Significa ouvirmos, escutarmos o contexto educativo. Bom, no próximo vídeo nós falaremos sobre uma dessas possibilidades de escuta de bebês e crianças em ação. Eu gostaria de finalizar então essa nossa reflexão, retomando a nossa pergunta inicial sobre a relação entre escuta e documentação. E nós podemos concluir então que a documentação pedagógica autêntica e legítima tem na escuta a sua base e fio condutor de todo o processo, em um processo que se retroalimenta. E se a documentação é a escuta tornada visível, uma reflexão interessante para se fazer coletivamente é se perguntar que escutas, então, nossa documentação pedagógica tem evidenciado. O que temos escutado? O que precisamos escutar? Refletir sobre o que nossa documentação pedagógica evidencia, que narrativa elas reforçam, qual a matéria-prima dessas narrativas e que imagem de criança e educação infantil estão presentes nelas, são reflexões sempre importantes e que nos auxiliam a ir mais longe.